A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Os queridos e amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo, né? Para mais um vídeo, meus irmãos. Quero assim, meus irmãos, leia aqui a palavra de Deus, né? Para ver se condiz com essas pessoas que andam por aí, né? Dizendo eu sou as testemunhas do Apocalipse 11, né? Vamos ver, né? Porque eu não sei por que as pessoas têm tanta facilidade de ir para o erro do que ir para a verdade, né? Ou seja, em vez de seguir a verdade, as pessoas preferem seguir o erro, né? Eu queria saber por que as pessoas têm tanta facilidade para isso, né? Então diz assim o Apocalipse capítulo 11, onde fala das duas testemunhas, né? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha só. E pisarão a cidade santa por 42 meses, né? 42 meses. Pisada por quem? Pelos gentios, né? É aqui que começa a grande tribulação, e é aqui que se cumpre o tempo dos gentios. Os gentios, o tempo deles se cumpre aqui, né? E o 3 diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Isso acontecerá em Israel, né? Isso acontecerá em Israel. Isso aqui dá um total de 3 anos e 6 meses, aonde essas duas testemunhas vão estar ali profetizando, né? Profetizando. E aí você encontra duas pessoas na plataforma do YouTube dizendo que elas são a testemunha do Apocalipse. Quer dizer que essas pessoas elas não têm o temor de Deus, né? Não têm o temor de Deus. Um é o Abel, né? Profeta, um que se diz aí que é profeta Abel. E o outro é aquele doutor lá, como é que é o nome dele? É o Davi, né? Acho que Davi um negócio assim. Esse é lá da África, né? Que veio aqui no Brasil e me parece que já 3 vezes. E diz que aqui esse país aqui é o país mais pecaminoso que existe, né? E aí ele esquece lá do lugar dele, que é a África, que só tem o que lá, só tem bruxaria, essas coisas, né? Ele esquece da África. E aí ele diz que ele é essa testemunha do Apocalipse. E é por isso que eu falo, por que as pessoas têm tanta facilidade de ir atrás dessas pessoas, né? Desses enganadores. Por quê? Porque, meus irmãos, as pessoas elas têm facilidade de ir atrás dessas pessoas, sabe por quê? Porque elas são acomodadas, né? São acomodadas. Não sabem pegar nas escrituras para ler, para meditar, para estudar. E aí prefere ir atrás dessas pessoas. E muitas das vezes acaba até mesmo acreditando que seja verdade, né?
que seja verdade. Porque aqui diz que quando as duas testemunhas começar a profetizar, então a cidade santa será invadida pelos gentios. E aí começa a grande tribulação. Então por que a pessoa tem que ficar inventando mentira, né? Dizendo eu sou a testemunha. Eu sou uma das testemunhas que está no Apocalipse 11. Por quê? Porque essas pessoas não têm o temor de Deus. E se não tem o temor de Deus, por que você tem que ir atrás? Por que você tem que ficar dando ouvido, não é? Mas fica dando ouvido porque são acomodados, né? Deus, ele quer nos chamar para ter assim uma intimidade com ele. Mas muitos fogem dessa intimidade, né? Porque, meus irmãos, quando Deus estava tirando o povo do Egito para Canaã, aquele povo, Deus fez eles ficar rodeando 40 anos até chegar lá em Canaã. E por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Eu creio que 2, 3 dias chegava lá. Com 2, 3 dias chegava lá. Não sei, só quem estudou é quem sabe o tempo, né? Eu que estou falando assim. Mas por que 40 dias para chegar lá? Porque Deus queria uma intimidade com aquele povo. Deus queria uma intimidade. E eles começaram a murmurar e não entraram em Canaã, né? Só entrou lá 2 pessoas, que foi Caleb e Josué. E o resto foram destruídos pela serpente, no deserto, né? Outros Deus matou, quando eles ainda estavam com carne assim no dente, comendo codorniz, porque só sabiam murmurar diante de Deus, quando na verdade Deus queria uma comunhão com eles. Deus queria mostrar o seu poder. E Deus mostrou à noite, Deus, uma coluna de nuvem, né? Saía acompanhando eles. Deus mostrou muito o seu poder para aquele povo. E ele só sabia reclamar e murmurar. Por quê? Porque são mal agradecidos e são também acomodados, né? Deus mostrou muitos sinais para eles, porque era isso que Deus queria, mostrar o seu poder. E Deus queria uma intimidade com aquele povo. Que intimidade era essa? Uma intimidade, meus irmãos, de que eles não viram a roupa deles se acabar durante 40 anos. Eles não viram o seu calçado se acabar durante os 40 anos. Olha só, Deus queria uma intimidade assim, para eles verem o poder dele. O poder dele, Deus queria mostrar isso para eles. E é por isso que Deus começou a rodear, dar voltas e mais voltas, durante 40 anos para poder chegar naquele lugar. Não é? É isso que Deus quer fazer com o povo dele. Deus quer que você tenha intimidade. Mas tem pessoas que não, que preferem ir atrás de falsos profetas, né? Que fica falando coisas aí que não estão na Bíblia, né? Quando é uma pessoa que é sério no Evangelho, e aí você já vê as pessoas dar desprezo, porque as pessoas querem vida fácil. As pessoas são acomodadas. Só que o Senhor diz na sua palavra, né? Que o reino de Deus é tomado à força e por violência. Quem fizer isso se apodera dele, né? E as pessoas não gostam disso, gostam de coisa fácil, né? E aí fica indo atrás de um homem desse aí. Você vai, né? Se você for na igreja dele lá, tá lotado de gente. Mas é ele, a testemunha? Ele disse que é, mas aqui a gente tá mostrando que não é. A gente tá mostrando aqui que não é. Que não tem nada a ver, não é? Que não tem nada a ver. Porque é assim que Deus levantar essas 2 testemunhas, Israel será invadido. Isso aqui acontecerá em Israel, não é fora de Israel, não. É em Jerusalém. Quando Deus levantar essas 2 testemunhas, então a cidade será pisada por 3 anos e 6 meses pelos gentios. Pelos gentios. É isso que a palavra está falando. Então por que a pessoa ficar dizendo por aí, eu sou a testemunha do Apocalipse? Não é? Isso aí é o quê? Falta de temor
de Deus. E se a pessoa não tem o temor de Deus, não tem nem por que você ficar dando ouvido para esse tipo de gente, né? Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e os devorará, os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. São duas pessoas que vão vir para matar. Então não tem como ser cristão. Que tem pessoas que dizem, diz é Elias e Moisés. Elias não é porque Elias foi arrebatado para não ver a morte. Quando Elias recebeu a ameaça de morte da Jezabel, Deus já recolheu ele, arrebatou, porque ele tinha muito medo de ver a morte, né? Agora Deus enviaria o Elias novamente? Isso não tem lógica, né? Moisés também não é. Está escrito lá em Hebreus, me parece que é o capítulo 29, versículo 27, que o homem tem direito ao quê? A morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, é isso? Apesar que o Moisés não foi condenado, né? A gente crê na sua salvação. Mas se a pessoa foi salva, Deus vai mandar aqui de novo? Eu não creio nisso, né? E é tempo da graça, né? Se Deus enviasse eles, seria o tempo da graça. Seria o tempo da graça. Não, o tempo da graça não se mata, que nem está dizendo aqui. Não se mata. E aqui está dizendo que eles vêm se alguém... Eles vêm para isso. Se alguém for contra eles, vão matar. Então não tem como ser cristão, né? Que cristão ele não pode matar no tempo da graça, né? Cristão ele não pode matar, né? O negócio de matar é o tempo da lei. O tempo da lei podia, mas no tempo da graça já não pode. Então não tem como ser cristão, né? E eu creio que está mais pro lado do ímpio, né? Está mais pro lado do ímpio do que pro lado de pessoas que é servo de Cristo Jesus. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Né? Quantas vezes quiserem. Quantas vezes quiserem, né? Eles farão esses sinais com Deus, né? Usando eles. Com Deus usando eles. Fica difícil de saber quem são essas duas testemunhas. Eu acho que é mais fácil você dizer. Fica difícil de saber quem é, né? Do que você pegar e dizer, eu sou a testemunha do Apocalipse 11. Não é? Eu acho que é mais fácil a pessoa falar assim. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 22, 18, 19, que qualquer que aumentar ou diminuir ou tirar uma parte, não vai participar, meus irmãos, da cidade santa. Não vai comer da fruta, né? Que está lá no meio do paraíso. Ou seja, a pessoa não vai ter parte no reino de Deus. Então por que esse profeta Abel aí tem que ficar dizendo que ele é a testemunha do Apocalipse 11? E fica dizendo que é o farejador do pecado de fulano e de ciclano, sendo que ele mesmo não se conserta, né? E aqui diz o versículo 7.
E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá, e as matará. Aqui a gente vê o anticristo, né? O anticristo que está no abismo sobe e mata as duas testemunhas quando terminar os 3 anos e 6 meses de tribulação. Isso nos mostra que o anticristo não vai estar na tribulação. Isso nos mostra que ele não vai participar da grande tribulação. Ele vai vir com uma missão de quê? Somente com essa missão aqui, de matar essas duas testemunhas, não é? E querer apertar o povo de Israel para adorar a estátua, né? Que é o que tem os 666. Essa é a única missão dele. E vai ser aí que Jesus Cristo vai se manifestar e vai arrebatar o seu povo, vai levar para Israel e não para o céu, que nem muitos pregam. E ali o Senhor Jesus com a igreja vai pôr o anticristo, o falso profeta no seu devido lugar, como está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 20, né? O Senhor vai colocar eles dois lá no seu devido lugar e vai reinar com a igreja na terra por 1000 anos, né? É isso que eu entendo. Então a igreja ela não vai passar, não vai assim enfrentar o anticristo por 3 anos e 6 meses, porque não, aqui não está mostrando. Mas a igreja vai ver o anticristo assim por poucos dias, né? Não por 3, não a tribulação toda, mas por poucos dias a igreja vai ter que enfrentar, né? E aí, meus irmãos, não sei de onde que essas pessoas tiraram 7 anos de tribulação, porque aqui está mostrando 3 anos e 6 meses, né? Se você for para Daniel capítulo 7, tá, é uma profecia que se encaixa aqui, é uma coisa só. Não tem por que você coloca 306 meses, depois 306 meses. Não. A profecia ela é uma só, né? Então são 3 anos e 6 meses de tribulação. Não é 7 anos, não, que nem muitos falam aí, né? São 3 anos e 6 meses. E o anticristo ele não vai estar na tribulação. Ele vai estar no abismo. E aí quando acabar os 306 meses aqui, ele sobe, mata as duas testemunhas, né? Vai querer ali que o povo de Israel se prostre diante da estátua dele, adore, e o pessoal não vai fazer isso, né? Vai ser quando Jesus vai se manifestar. É isso que eu entendo, né? Agora, por que que muitos acham que essa besta que sobe do abismo é o Satanás, né? Mas lá no Apocalipse capítulo 17, versículo 8, o que que diz o versículo 8? Que ele é o oitavo, que reinou, que já reinou, que vai voltar a reinar. É isso que está escrito. Então não tem como ser Satanás, porque Satanás sempre reinou, entendeu? Ele sempre reinou, desde que caiu do céu. Lá está escrito que ele já reinou e vai voltar a reinar. Então é um homem, não é Satanás. Satanás vai estar nele, mas é um homem que vai subir. E eu entendo que seja ressurreição, né? Ressurreição. Está se falando de ressurreição. O anjo dá a interpretação para João. Ele já reinou e vai voltar a reinar. Por isso que é preciso meditar bem, né? No que a pessoa está lendo. Porque a pessoa lê isso aqui e não, isso aqui é Satanás que vai subir do abismo. E aí essa passagem aqui é a mesma do Apocalipse capítulo 17 e o versículo 8, que diz: ele já reinou e vai voltar a reinar. Deu para você entender mais ou menos aonde eu quero chegar?
E aí eu entendo que aqui se trata de ressurreição. Então, meus irmãos, esse é o doutor, né? Doutor David. Ele diz que ele é a testemunha, né? Do Apocalipse 11. E como não bastasse, agora se levanta também, isso aí é o profeta Abel também dizendo que ele também é a testemunha do Apocalipse 11. Essas pessoas, elas estão brincando com a palavra de Deus. Elas não estão crendo no que está escrito. Porque se acreditasse no que está escrito, não ficava brincando. Porque o que está escrito no Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e versículo 19? O que está escrito lá? O que está escrito? Então essas pessoas não têm o temor de Deus. E aí, meus irmãos, são essas pessoas que as pessoas gostam, que as pessoas se inscrevem no seu canal, são essas pessoas que as pessoas vão atrás. Por que que as pessoas têm tanta facilidade para ir atrás das coisas erradas, né? Por quê? Então, meus irmãos, fica aí esse vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. Meus irmãos, compartilhem nossos vídeos, né? As pessoas precisam, né? Às vezes a pessoa é cristão, mas a sua família ainda não é. E você compartilhando, né? O vídeo, você está ajudando, né? A se ganhar uma alma, né? Porque Jesus Cristo, ele está voltando. Amém? Que Deus assim vos abençoe.